Eu já percebi que a atmosfera aqui de adoração hoje está pegando fogo. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, cada vez que a gente vem para cá, cada domingo que nós estamos aqui buscando um aquecimento na nossa fé. Nós sabemos que todas as coisas que acontecem conosco, nós temos a fé de que Deus está permitindo e algumas Ele está proibindo e elas não vão acontecer. As coisas ruins, Deus vai pôr a mão, stop, não vai acontecer, porque é meu filho. Mas se acontecer, pode ter certeza que Deus está dizendo, eu permiti porque eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, e vocês vão ver o que vai acontecer depois que passar a fase da provação. Aleluia. Mas eu sei que muitos irmãos, para chegar aqui hoje, como eu e a pastora, passaram por uma luta, uma dificuldade, mas venceram em nome de Jesus. E eu sei também que esta semana a luta continua. Nós vamos enfrentar muitas situações, mas em todas elas Deus é por nós e ninguém será contra nós. Eu declaro essa semana você vencendo todos os obstáculos que Deus vai permitir que sejam colocados na tua vida para que a tua fé cresça. Nós estamos pregando já, esta vai ser a 4ª mensagem, nós estamos pregando mensagens para despertar uma fé poderosa. Uma fé que traga vitória, uma fé que nos leve a continuar acreditando e confiando e dependendo do Senhor, apesar das circunstâncias. Porque nós estamos caminhando para dias que, quanto mais a gente vê os dias chegando, os acontecimentos que nós estamos vendo aí, inusitados, nunca se viu algumas coisas que nós estamos vendo no mundo hoje, então nós ficamos pensando, aonde isso vai parar? Eu sei onde vai parar. Vai parar na volta do Senhor Jesus Cristo, vindo buscar a sua igreja, arrebatando os salvos e dando desfecho final para essa história que nós estamos ajudando a escrever. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos como que cultivando a nossa fé através dessas mensagens. A primeira mensagem, nós falamos que uma fé vitoriosa, ela fortalece a nossa humanidade. Muitas vezes a gente pensa que ser humano é um problema. Não é problema. Deus fez questão de que Jesus deixasse a divindade no céu e viesse para a terra para ser humano. Porque como ser humano, ele cumpriu o propósito de Deus e como ser humano ele venceu todas as ciladas e ardis de Satanás, aquele que tentou estragar o projeto de Deus lá no comecinho, lá no paraíso. Então, humanidade, irmãos, você não perde. Você nasce de novo, você tem um novo coração, um novo espírito, mas você continua humano. Então, uma fé poderosa de que mesmo como ser humano, Deus está contigo, irmãos, nos ajuda a ter vitórias para a honra e glória do Senhor. Depois nós falamos para os irmãos que uma fé também vitoriosa, ela afirma a nossa identidade de filhos de Deus. Olha para o seu irmão do lado e fala, você é um filho de Deus. Como é que você se sente com essa declaração de alguém apontando o dedo para você e dizendo, seu filho de Deus? Aleluia, seu filho de Deus. Aleluia. Irmãos, filho do outro a gente não gosta não, né? Mas as pessoas também falam. Mas nós temos uma identidade. A nossa fé diz que a nossa identidade é de filhos de Deus e não é outra coisa. Aleluia. E depois nós vimos no domingo passado que uma fé vitoriosa refrigera a nossa alma, nos leva a pastos verdejantes. Nós sabemos que nós temos um bom pastor que prepara uma mesa farta na presença dos inimigos e ali nos alimenta, nos trata. Então é maravilhoso. E hoje, a 4ª mensagem fala que uma fé firme, forte no Senhor, ela vai restaurar as nossas emoções. Aleluia. Irmãos, restaurar emoções, você acha que isso é necessário? E como? O que são emoções? Emoções é uma coisa que faz parte do ser humano. O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, ou melhor, na realidade ele é um espírito que ele habita num corpo físico. E nesse corpo físico existe o lado da alma, que é o emocional, são os sentimentos que nós temos.
Então esse é o ser humano. E essa parte da nossa alma, muitas vezes é ferida, é machucada, por pessoas que às vezes até nos amam, até querem nos ajudar, mas infelizmente acontece de ferir. Acontece às vezes até de destruir sonhos, projetos e planos de alguém, querendo ou sem querer. E Deus está para restaurar as nossas emoções. Então eu declaro aqui, se você está, como a maioria das pessoas estão nos dias de hoje, com o emocional extremamente abalado, Deus vai trazer uma restauração nesta manhã, nesse culto, para o seu emocional. Você crê nisso? Em nome de Jesus eu declaro. Sabe, irmãos, ferir a alma de alguém é muito fácil. Porque a alma tem sentimentos e tem emoções. Os sentimentos é aquilo que nós sentimos dentro de algumas expectativas que nós temos. E quando a expectativa acontece, você tem um sentimento de alegria. Deu certo. Mas quando não dá certo, você tem um sentimento de tristeza. Não funcionou. Então, sentimentos, irmãos, é o resultado de viver. Você se relaciona, você conversa com pessoas, muitas vezes até vem um sentimento ruim com relação ao próprio Deus. Quando a gente fala, onde que está Deus que não está vendo o que está me acontecendo? Quem já sentiu isso? Não sou eu só, né? Tem mais alguém comigo aqui? Ou será que sou eu que às vezes penso isso? Senhor, sou teu servo, estou fazendo tua obra, por que isso está me acontecendo? Isso não me ajuda em nada. Isso aí a gente pensa, irmãos. E aí vem aquele, cai o bico. Você cai muito o bico, irmão? Não tenha medo de admitir. Sabe, porque a emoção é o pôr para fora um sentimento. A palavra emoção significa pôr para fora algo que está dentro. A emoção é o resultado de um sentimento. A palavra emoção expõe aquilo que está sentindo. E essa emoção, muitas vezes, ela nos trai, porque nós ficamos, às vezes, numa situação um pouco constrangedora, quando a gente deveria estar rindo e estar chorando. Quando alguém fala assim, mas o que está acontecendo? Parece que está tudo certo. Parece, para você que está me olhando, mas para mim que estou sentindo, não está não. E isso que você está vendo, essa minha emoção, é porque lá dentro da minha alma tem alguma coisa me ferindo, me machucando, me pressionando, enfim, lutando comigo. Então, nessa parte, irmão, do emocional, todo mundo é pego de surpresa, por mais que você fala, não vai me acontecer de novo. Acontece, e quando acontecer, deixa eu te falar, existe um Deus restaurador de emoções. Aleluia! Então, irmãos, eu quero começar a mostrar para você aqui apenas 4 pontinhos que vai nos ajudar bastante na restauração das emoções. O apóstolo Paulo, irmãos, é interessante que lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda contando um pouquinho da sua experiência. Olha o que ele fala. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluia. Olha que gostoso ouvir um servo de Deus do naipe do apóstolo Paulo dizendo, olha, nós somos pressionados, ficamos desanimados, tentam nos desanimar, mas a gente não fica. A pressão é para ver se você desiste, mas você não desiste, porque a pressão passa e Deus te toma pela mão, te levanta e diz, continua, avança. Então, é muito gostoso olhar para a Bíblia e encontrar que as experiências de homens de Deus alimentam a nossa fé para restaurar alguma emoção nossa que possa estar tentando nos atrapalhar a viver bem conforme ao projeto de Deus.
Mas Salomão também nos dá um outro conselho lá em Provérbios capítulo 4, verso 23. Salomão diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero que você olhe para esse irmão do lado aí e fale assim: guarda o seu coração. O que é guardar? Você guarda algo que é precioso, porque se não prestar, você joga fora, amém? Aquilo que não presta, às vezes a gente até guarda um pouquinho, mas depois chega uma hora que você fala: realmente isso não serve. Aqui, o sábio está dizendo: guarda o teu coração. Ou seja, não deixa o teu coração ficar com algumas coisas que são colocadas nele, tipo mágoa, tristeza e outras coisas, porque esse coração vai ter uma reação, ok? Então, se você coloca o teu coração num lugar onde cheira bem, você vai sentir um cheiro bom. Mas se você deixar esse coração num lugar que cheira mal, você e quem estiver perto vai dizer: o que está acontecendo? Porque aí vem aquelas respostas ríspidas, aí vem aquelas atitudes estranhas, aí vem aquele comportamento que nem a gente gosta. Porque é algo que está saindo do coração, porque existe um ferimento de alma. Mas o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Aí nós temos um outro conselho do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, dizendo: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: todo dia que eu saio na rua, que eu converso com gente, que eu penso em fazer alguma coisa, tem uma pressão. Todo dia, não é um dia ou outro, não é de vez em quando. Sabe, irmãos, às vezes a gente gostaria que de vez em quando a gente passasse por uns apertos, só para a gente valorizar os tempos bons. Mas eu estou percebendo que nós estamos caminhando daqui para frente, em momentos onde a tensão vai aumentar cada vez mais, a pressão vai ficar cada vez mais intensa. E o que a gente vai fazer? O próprio apóstolo Paulo fala: eu já aprendi a conviver com isso. Então nós temos que aprender a conviver pela fé de que o Senhor é por nós. E essas coisas que são contra nós, é porque tem um propósito no projeto de Deus. E na hora certa, a pressão cede. Pressão interior. O apóstolo Paulo também tinha. E sabe, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com essa pressão como igreja de Jesus. Porque a igreja que Jesus deu a vida para implantar na terra é a esperança do mundo. Se tem uma coisa que o diabo quer acabar com ela, é a igreja de Jesus. Tem algumas coisas, irmãos, que talvez o diabo não vá nem dar bola, porque elas não influem, nem contribuem. Então, deixa aí. Mas a igreja de Jesus, quando nós começamos a falar: irmãos, alimente sua fé que o Senhor é contigo. Você começa a ter vitória na hora das pressões. Irmãos, o inimigo fica muito furioso. E ele tenta tirar a tua fé dizendo: você está acreditando num livro antigo. Você está acreditando num líder, num pastor, você está acreditando no quê? Então, cuidado, não perca a sua fé, porque nós estamos em dias de pressão e vai aumentar. E o apóstolo Paulo diz que ele também tinha, e ele não desistiu. Nós conhecemos a sua história de vitória, porque ele venceu as pressões da vida. Amém? Olha para esse irmão do seu lado e fala: você também vai vencer, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Lá em Filipenses capítulo 4, nós temos aqui um versículo 6, aliás, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Como é que você vence a ansiedade? Oração, o que diz aqui? Súplicas, ação de graças. Oração é falar com Deus, súplica é pedir para Deus, ação de graça é agradecer a Deus.
Sabe, irmãos, a diferença de oração e de reza. Na reza você diz alguma coisa que disseram, olha, faz tantas vezes que dá certo. Na oração, o Espírito Santo fala, se derrama diante de Deus. Fala o que está pegando. Qual é a tua dificuldade agora? Por que dessa tristeza? Por que desse medo? Por que dessa angústia? Por que, sabe? Então, aí a oração sai espontaneamente quando o Espírito fala, fala com o Pai, Ele está esperando a tua voz. Aleluia. Suplica, mas vou ficar aborrecendo Deus. Não, Deus não se aborrece, não. A nossa súplica, irmão, não aborrece o coração de Deus. Eu digo isso em nome de Jesus. Apresente sempre a tua súplica. Você não sabe o que fazer. Você fala, Deus, tem misericórdia. Alguém fala, mas você está aborrecendo muito a Deus. Mas não pense que nós temos que chegar diante de Deus só nos tempos bons para dizer, oh, gratidão, graça, que bênção, obrigado. Irmãos, tem hora que você vai chegar diante de Deus e vai berrar que nem um cabrito velho. Viu? Não entra nessa, o bom cabrito não berra. Berra sim. O bom cabrito também berra quando ele tem o coração desesperado. Quando ele fica amargurado. Sabe, irmãos, quando tentam atingir a gente por dentro, a nossa alma. Porque a palavra diz que cuidado com esse coração, porque esse coração vai te levar a tomar atitudes. Então, quando você derrama diante de Deus uma súplica, você desabafa, você esvazia, você extravasa, você se sente bem, sabe? E muitas vezes o inimigo que fala assim, isso ele não vai ter coragem de falar com Deus. Aí você tem, você fala. E não fica nessa, mas o que Deus vai pensar de mim? Deus não tem que pensar nada de mal contra você. Você acha que você esconde alguma coisa de Deus? Mas tem gente que só gosta de chegar diante de Deus arrumadinho, bonitinho. Eu soube uma vez de uma pessoa que foi orar com o marido estava de cueca, ela ficou escandalizada. Como, você vai orar de cueca? Foi, mas Deus me fez pelado. Qual o problema? Então, irmãos, não chega diante de Deus só para agradecer também, mas chega para chorar também. Viu? Porque o Senhor vai restaurar tuas emoções. Alguém chega chorando diante de Deus quando a emoção está derramando. E o Senhor está dizendo, derrama que eu enxugo. Aleluia. Glória a Deus. Então, bem rapidamente, eu vou falar 4 pontos aqui para tentar ajudar os irmãos e a mim também. O primeiro ponto para que a fé vitoriosa em Cristo restaure as minhas emoções é, mantenha o seu coração bom e aberto. Pensa nessa frase, mantenha o seu coração bom e um coração aberto. Provérbios capítulo 11, verso 20. Me acompanha nessa leitura. O Senhor detesta os perversos de coração. É uma declaração, Deus dizendo, eu não gosto de um coração perverso. Então mantenha o seu coração bom e aberto a receber. Esse é o primeiro conselho. Lá em Gênesis, capítulo 27, verso 41, nós temos a história, irmãos, de um personagem que ele guardou mágoa, ele não guardou um coração bom. Diz assim, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. Os irmãos que conhecem essa história sabem que Esaú foi enganado pelo seu irmão, porque Esaú não valorizou a primogenitura, vendeu por qualquer prato de comida. Jacó valorizou, pegou. No dia da bênção, o pai estendeu as mãos sobre Jacó e o abençoou. Aquela bênção deveria ser de Esaú, mas ele desprezou. Aí ele guardou aquela mágoa, ele guardou aquele ódio, ele guardou aquela raiva. Ele se arrependeu do que fez, mas ele não percebeu que foi ele o desprezador da bênção. Ele só achou que o irmão foi o enganador. Tudo bem, o nome era Jacó. Jacó significa enganador, tudo bem. Tudo bem que Esaú falou assim, não é à toa que puseram esse nome nele. Enganador, Jacó. Se tem algum Jacó aí, irmãos, seu nome hoje é outra coisa, tá? Se você é um filho de Deus, hoje você é ungido do Senhor. Hoje o Senhor transforma Jacó em Israel. De enganador em príncipe do Senhor. Amém?
Então, nada contra o nome Jacó, não. Mas naqueles dias, irmãos, esse nome significava isso. E Esaú, cada vez que se lembrava do irmão Jacó, eu tenho um irmão enganador, a raiva brotava, a raiva crescia. E isso não fazia bem. E isso foi por muitos e muitos anos. Nunca tenha inveja das pessoas. Por quê? A inveja é diabólica. A inveja é destrutiva. Então, ao invés de fazer como Esaú, que invejou a bênção que o pai deu para ele, faça como José. José é um outro personagem que lá em Gênesis capítulo 50, nós vamos ver que ele agiu completamente diferente. José, ele tinha tudo para guardar a mágoa dos irmãos. Por quê? Quando ele foi contar o sonho que Deus deu para ele, que ele ia ser um abençoador, os irmãos ficaram com raiva, o venderam como escravo. Ele foi para o Egito, sofreu no Egito, ficou muitos anos lá no Egito, como escravo, que os irmãos disseram, ele vai ser escravo, vamos sumir com ele. Mas Deus tinha outro projeto, colocou ele no trono. Tá? Ele está no trono do Egito, e aí Deus o coloca para cuidar da provisão do alimento, que estava havendo muita falta de alimento. E o José, que foi vendido como escravo, agora é governador do Egito e é o responsável pelos alimentos. Quando os seus irmãos chegam diante dele pedindo, olha, eles não sabiam que era irmão, né? Eles pensaram que era só um governador do Egito. Para você ver o que Deus faz com as pessoas. Você vai ser muitas vezes não reconhecido por alguém que vai conhecer apenas uma parte da tua história. A tua história é o dia que você caiu. Mas não vai se lembrar que Deus te levantou. E o dia que Deus te levantou, Deus te pôs num trono. Sabe, os irmãos de José não sabiam que José tinha sido levantado por Deus e estava atrás de um trono, como governador. E eles acharam que aquele homem ia fazer alguma coisa para eles. Quando eles descobriram que aquele homem era o seu irmão que eles traíram. Quando eles disseram, espera aí, esse homem que vai nos dar o que comer é aquele que nós traímos? Estamos perdidos, estamos fritos. Me acompanha a leitura aqui do versículo 15. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram assim, Gênesis 50, verso 15. E se você tiver rancor contra nós, os irmãos falando, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Olha a dúvida, já pensou se agora ele resolver nos dar o troco do que nós fizemos para ele? Já pensou se agora que ele está com o poder na mão e nós estamos com a vasilha vazia aqui pedindo, dá um pouco de comida, senão a gente morre. Já pensou se ele resolver fazer conosco, na medida do que nós fizemos com ele, vingança? Mas, irmãos, esse homem que Deus pôs naquele trono, tinha um novo coração. Ele aprendeu a não se vingar. Ele aprendeu a ter um coração bom. Ele chegou à conclusão de que ter um coração mau só traz prejuízo. Ter um coração bom nos traz vantagens, nos traz bênção de Deus. E aí, irmãos, esses irmãos, no verso 20, vamos continuar a leitura. Ele vem e fala assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Diga assim, José se tornou o melhor. Irmãos, ele foi vendido como escravo, ele era o melhor escravo. Ele foi posto como administrador na casa de Potifar, ele era o melhor administrador. Ele foi posto como governador, ele foi o melhor governador. Aonde Deus te puser, seja o melhor, através de ter e conservar um bom coração. É assim que nós somos curados de mágoas, de feridas, e somos restaurados no nosso emocional quando nós passamos por algum revés na vida. Amém, queridos? Mas o apóstolo Paulo também nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O amor não guarda rancor. Olha que interessante. O amor não guarda rancor. Isso significa uma coisa. Quando a gente sente um pouquinho de rancor, o que você acha que você está sentindo? Amor? Quando você tem um pouquinho de vingança, um desejo assim, mas ainda vai chegar meu dia. Aí existem aquelas frases famosas, né?
Vingança é um prato que se come frio, gelado. Tá, então significa o quê? Pode passar o tempo que for, quanto mais frio, melhor será a vingança. É isso? Então, mas isso não é de Deus. Porque aqui diz que o amor não guarda rancor. Se alguém está aí com um pratinho no freezer esperando para comer depois, isso não é um bom coração que vai trazer cura para o seu emocional. Se for um sorvete, tudo bem. Amém? Me convida que eu chupo junto. Mas se tiver alguma lembrança triste, algum prejuízo que você teve, alguma coisa assim que o seu emocional ficou extremamente abalado, naquela hora você não pôde fazer nada, você falou, mas vai chegar o meu dia. Não perde por esperar. Ah, irmãos, isso não é manter um coração bom. Isso não é você indo em direção a uma restauração do emocional, como o Espírito Santo quer fazer com você no dia de hoje. Então, de repente, hoje é dia de falar assim, vou jogar essa comida velha fora. Já gelou demais, eu vou esquentar o Espírito Santo de Deus no meu coração e eu vou viver uma nova vida. Aleluia. Eu vou ler algumas situações aqui, pode ser que Deus oriente você, te ajude você a jogar essa comidinha gelada fora. Veja bem, se você é uma pessoa que foi deixada por seu cônjuge, eita, tem uma comidinha lá guardada, geladinha, né? Sabe? Não cuida do seu coração, não deixa ele ficar ruim, não. Para com isso. Se você foi demitido da sua empresa injustamente, ou justamente, sei lá, cuide do seu coração, ele pode partir para lugares ruins. Se o seu namorado te dispensou, a namorada te deu cano, na minha época falava cano, não sei se ainda é, tábua. Cuida do seu coração, não deixa essa fossa. Essa é antiga. Essa é do meu tempo. Hoje o que vocês ficam? Numa dama? O que é? Não sei. Os mais novos aí, quando você fica dor de cotovelo. No? Tomou pau? Uau! Não sei. Deprê. Entrou em deprê, amém. Tem alguém em deprê aqui? Em nome de Jesus. Não cultiva deprê, porque isso não é cultivar um bom coração. E a cura das feridas, das mágoas, das emoções é manter um bom coração. Uma outra coisa, você foi ofendido, cuida do seu coração, você foi ferido, você foi traído, você foi enganado, enfim, coisas ruins que normalmente acontecem num relacionamento. Acontece, não tem jeito de duas pessoas se relacionarem e um não ferir o outro sem querer às vezes, ou querendo. Sem querer, querendo. Mas qual é o conselho da palavra de Deus? Mantenha um bom coração. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto para que nós possamos ter a restauração das emoções. Mantenha o seu coração bom e firme com o Senhor. Segundo ponto, para que a fé vitoriosa em Cristo restaure a nossa emoção, escolha perdoar como Deus perdoa. Aleluia. Ponto 2, perdoar como Deus perdoa. O que você acha dessa frase? Perdoar como Deus perdoa. Aí alguém fala, mas Deus é Deus, né? Tá, e você não é filho de Deus? Você não se alegra disso? Conhece aquela musiquinha? O filho é a cara do pai. É ou não é? É ou não é? Como um pai gosta quando alguém chega e fala, nossa, é a cara do pai. Irmãos, eu acho que Deus gosta quando alguém fala assim, rapaz, parecido com Deus, olha o que ele está fazendo. Deus perdoa sem condição, ele também está perdoando um negócio desse. Esse é filho de Deus. Opa! Entendeu? Então, perdoa como Deus perdoa. Por quê? Lá em Neemias capítulo 9, versículo 17b, olha só o que está escrito. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso, não nos abandonaste. Aleluia.
Por que que Deus não nos abandona? Por que que Deus já não me abandonou, já não te abandonou em alguns momentos em que você teve um coração ruim, você teve uma atitude ruim, você deu aí uma mancada feia? Porque Deus é perdoador. Aleluia. Fala assim, Deus é perdoador. Por isso que eu ainda estou vivo. Aleluia. É por isso que eu ainda estou vivo, porque Deus me perdoou. Você não tem essa sensação, irmão? Devia ter. Porque é o seguinte, a gente às vezes pensa que é tão bonzinho, aí a gente começa a analisar algumas coisas que a gente já fez na vida. E a gente começa a perceber, e eu não sei você, mas tem hora que eu fico com vergonha. E olha que eu fui criado nos caminhos evangélicos. Imagina outras pessoas por aí, o que já fizeram? Mas Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o tamanho do problema. Deus tem a solução para todos os problemas. Deus não colocou um limite para perdoar. Olha, eu só perdoo se passar na régua tal. Não. Aliás, quanto maior é o dano, maior é o amor que perdoa. Sabe, quanto mais uma pessoa faz coisa errada, mais ele vai se sentir amado por Deus, quando o Senhor fala assim, eu não te cobro, porque Jesus já pagou essa conta. Ele já morreu lá para que você não tivesse que pagar essa conta. A tua conta é gigantesca, mas não importa. O Senhor já pagou. Já está zerado. Desfruta da nova vida, meu filho. Aleluia. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz o apóstolo Paulo. Coisa maravilhosa. Então, esse segundo conselho é perdoa. Do jeito que Deus perdoa, não coloca condições, não coloca restrições, não coloca um tempo, vamos dar um tempo, depois, não. Quando o Espírito Santo vem e fala, é hoje o teu dia de restauração, marca que daqui para frente tudo se fez novo, aleluia, aleluia. Deus perdoa completamente, isso significa, Deus perdoa, vamos soletrar, tudo. T-U-D-O. O que Deus perdoa? Tudo. Esse tudo é o quê? Tudo. Define para mim, o que é tudo? Tudo. Tudo significa, não vai ficar um negocinho do lado. Não, isso aqui é para outro dia. Não, isso aqui não tem jeito, isso aqui eu vou pensar no assunto. Não, isso aqui é para mais tarde. Não, Deus perdoa tudo. Amém? Está arrependido, pediu perdão, teve um tete-a-tete com Deus? Deus falou assim, ok, vai embora e não pense mais nisso, porque rasguei a ficha. Teus pecados foram lançados no fundo do mar e eu não vou pescar. Aleluia. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, a parte B, diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ô irmão, põe o dedo em cima desse versículo se você está com a Bíblia aberta, ou anota o endereço dele, Jeremias 31, 34. O Senhor está dizendo, perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Quanto se sente confortável com esse versículo? Aleluia! Passa esse conforto para alguém que te ofendeu. Passa esse conforto para alguém que está com medo que você vai fazer vingança. Não cobre, perdoa sem limites. Não lembra, não busque vingança. Aleluia. Então, Deus perdoa completamente, Deus perdoa repetidamente. Olha que interessante. Completa e repetida. O que é repetida? E de novo, e de novo, e de novo. Ô, mas já perdoei ontem. Senhor, de novo eu estou aqui. Deus não fica contando, assim não dá, passou dos limites. Sabe, irmãos, essa questão de passou dos limites é ser humano. Nós que ficamos contando. Pedro um dia chegou em Jesus e falou, Senhor, esse negócio de perdoar, que o senhor está falando aí, perdoar como Deus perdoou, eu acho que tem que ter um limite, né? Porque não é possível, né? Eu acho que 70 vezes 7 está bom, né? Porque o 7 é o número da perfeição e 70 é 10 vezes mais. O senhor não acha que 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes? O sujeito errar 490 vezes, se for perdoado, eu acho que já está bom. Mas se der 491, eu acho que o pau vai comer. O que Jesus falou? É assim que você quer que Deus te trata? Deus fique contando quantas vezes?
Aí ao longo da nossa vida, se você vive bastante, irmãos, quanto mais tempo de vida nós temos, mais conta nós vamos acumular diante de Deus, sabia? Se você fica 1 ou 2 dias num lugar, você vai ser cobrado pelos dias que você ficou. Mas se você mora anos e anos naquele lugar, a conta vai vir daquelas quantidades de dias. Então, se Deus te der 90, 100 anos de idade, e Ele marcasse quantas vezes já te perdoou, eu acho que muito menos do que uns 10 ou 20 anos a gente esgotava o prazo, o tanto, né? Muito menos, né? Em 10 anos a gente esgotava. Mas vamos para frente. Eu quero que você leia um versículo, uma frase. Aliás, tem um versículo que eu estou pulando aqui. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, olha que interessante, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Opa! Qual é a condição de perdão? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Fiel porque Ele disse e Ele cumpre. E justo porque Ele sabe que nós jamais conseguiríamos nos acertar diante de Deus. Porque o engano que vem sobre nós é de alguém muito forte, que é Satanás e seus demônios. Então Deus, quando olha para o homem na terra, Ele fala assim, se eu não ajudar, ele não tem chance. Porque o diabo é realmente terrível. Está lá Adão e Eva, começando uma vida e logo em seguida perdendo tudo, todos os presentes que Deus deu à terra e tudo que Deus fez. Então, irmãos, Deus está conosco para que nós possamos ter chance. Mas, uma coisa nós temos que fazer: se confessar os nossos pecados. A confissão do nosso pecado significa: eu admito, estou arrependido, não quero voltar a fazer, me perdoa. Deus fala, está perdoado. Vai e não peques mais, diz o Senhor Jesus. Agora sim vai projetar uma frase que eu quero que você acompanhe. Não existe nada que você faça que leve Deus a te amar menos. Pensa nessa frase. Não existe nada que você faça que leve Deus a te amar menos. O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, Deus ama, mas eu acho que isso que eu fiz, Deus agora, eu acho que eu passei do limite. Você acha que existe isso? Você acredita? O diabo quer que a gente acredite. O diabo quer que a gente olhe para o que a gente fez e a gente avalie se a gente vai ou não ser perdoado pelo tanto que nós fizemos. O diabo gosta de falar, o estrago que você fez, você acha que Deus vai relevar isso? Irmão, não existe nada que você possa fazer que Deus não possa perdoar. Ok? Porque te ama. Nada que você faça vai apagar o amor de Deus. Amém? Coloca isso no seu coração. Amém? Fala para alguém do seu lado. Não tem como diminuir. Fala para ele. Não tem como diminuir o amor de Deus por você. Não tem como. Não tem como Deus te amar menos. Não tem como você fazer uma coisa que Deus fala, agora não dá. Não tem. E o contrário? A próxima frase. Não existe nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Aí a gente entra em questão, não, mas agora eu acho que dá para fazer assim. Será? Será que Deus precisa de alguma coisa que eu ou você possamos fazer, que Ele não tenha? E por causa disso Ele fala, rapaz, mas agora passei a gostar mais de você. Eu não sabia dessa tua qualidade. Eu não sabia dessa tua bondade. Rapaz, não, o que você fez para mim, você não imagina como você me ajudou. Rapaz, mas agora eu gosto muito mais de você. Isso a gente faz com pessoas. Isso, se você quer cativar alguém do seu lado, faz alguma coisa para ele, surpreenda ele. Ele vai falar, rapaz, se eu já gostava de você, agora então. Mas irmão, com Deus não existe isso. Com Deus não existe isso. Eu vou fazer uma coisa para Deus gostar de mim. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou jejuar para Deus gostar de mim.
vou fazer um sacrifício para Deus gostar de mim. Não, não adianta. Sabe qual é a maior prova de amor que Deus deu para nós? Foi quando o seu Filho amado, sem pecado, foi para aquela cruz e morreu por mim e por você, e a gente nem merecia. Então não existe uma prova de amor. Eu era um condenado, eu era uma criatura que o diabo não via a hora que Deus desligasse o meu oxigênio para ele falar, agora chegou no inferno, agora é comigo por toda a eternidade. De repente, Jesus vai para a cruz e fala assim, aqueles que quiserem não precisam mais ir para esse destino eterno do inferno, não, porque eu estou morrendo por eles. E olha que eu não estou morrendo por mim, eu não fiz nada, eu estou morrendo por quem fez. Então, irmãos, isso que Jesus fez é prova de amor. Não tem nada que eu e você vamos fazer mais do que morrer pelo pecado de quem não merece. Então, fica tranquilo. Não tem o que você faça que Deus goste menos, Ele te ama. E não tem o que você faça que Deus precise gostar mais de você, porque Ele já gosta o suficiente. Amém? Outra coisa é que Deus perdoa gratuitamente. O que é gratuito? Bom, não vou cobrar nada, tá? Pode levar, desfrutar, não tem que pagar nada. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o perdão que Deus nos dá é de graça porque alguém pagou a conta. Amém? Glória a Deus por isso. Então, esse segundo ponto aí. O primeiro é manter um coração bom. O segundo é... O que é o segundo? O que é o segundo? Escolha perdoar no modelo de Deus. Amém? Escolha perdoar no modelo de Deus, não no modelo do mundo. E o terceiro ponto, decida amar como Jesus. Amar como Jesus. O que você acha? Qual que é mais difícil? Ponto 2 ou ponto 3? Perdoar como Deus ou amar como Jesus? O que você acha? O que é mais difícil? Os dois. Irmão, se você não estiver conectado com a sua fé no Senhor, você não consegue perdoar como Deus, você não consegue amar como Jesus. Mas vamos ver esse ponto de amar como Jesus, que lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, eu quero que você leia que vai projetar. Me acompanha. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo isso para Pedro, sabendo que dali a alguns instantes, Pedro ia negar Jesus categoricamente, mas Jesus tinha um amor tão grande pelos seus discípulos, e particularmente aqui no caso por Pedro, que ele diz, Pedro, você vai ser uma pedra de exemplo, você vai ser um modelo daquilo que eu vou fazer com a humanidade, você vai ser aquele que vai fazer coisas contra mim, mas eu vou te perdoar, eu vou te usar, e é isso que eu vou fazer com todo mundo. As pessoas vão fazer coisas contra mim, eu vou amá-las tanto que eu vou perdoá-las e eu vou usá-las para a glória de Deus. E aí Pedro falou, Senhor, imagina, eu estou aqui, realmente eu acho que se o Senhor vai me transformar numa pedra, é porque realmente você é uma grande pessoa, e o Senhor sabe que eu estou disposto a até morrer por causa do Senhor. Olha, fique tranquilo, o Senhor tem um discípulo aqui que o Senhor não me conhece direito, o Senhor ainda vai me conhecer, o Senhor vai ver. Pedro, você vai me negar, Pedro, mas não vai diminuir o meu amor, eu vou continuar te amando. Imagina, Senhor. Então, presta atenção, Jesus sempre nos ama, mesmo quando o nosso temperamento decepciona. Você acha que o teu temperamento às vezes decepciona a Deus? Pessoas a gente sabe que decepciona. Não estou perguntando pessoas, mas Deus. Mesmo quando o nosso temperamento decepciona,
Jesus continua amando. Olha o versículo de João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus disse que ele tinha que morrer, ele tinha que ser entregue, ele tinha que ir para uma cruz. Pedro agora vai e faz uma coisa dessa, ele vai lá e decepa a orelha do sumo sacerdote, complicando a vida de Jesus. Jesus veio para implantar o amor, os seus discípulos deviam fazer o mesmo, Pedro agora arranca da espada e implanta o ódio. Que decepção! Mas Pedro, eu já não te falei que você vai ser alguém especial, mas não é para fazer um negócio desse? Oh, Senhor, fui mal. Então, mesmo quando a gente decepciona, o Senhor perdoa. Segunda coisa, mesmo que o nosso caráter decepciona. O que é caráter? Caráter é jeito de ser. Caráter, muitas vezes, você não esconde. Porque o caráter, muitas vezes, só de você abrir a boca, você já diz quem é. Só de você fazer alguma coisa, você já mostrou quem você é. O caráter não depende do que você preenche num currículo e entrega para alguém. Olha, eu sou isso, eu sei fazer isso. O caráter é aquilo que você está fazendo na prática. Quem você é mesmo. E não quem você diz que é. Ou com alguém diz que você é. O caráter é quem você é. Então, mesmo quando o nosso caráter, o diabo vem e fala, você está vendo? Você não vale nada. Você é um tranqueira. Você é um inútil. O diabo, quando vem com essas conversas, mesmo assim, o Senhor continua nos amando. Aleluia. Lá em Lucas 22, verso 33, diz assim, mas ele respondeu, Pedro, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E aí em Mateus 26, 72 diz, e ele negou outra vez e com juramento, não conheço tal homem. Tem uma outra versão que diz, ele saiu até falando palavrão. Sabe aqueles, né? Oh, eu não conheço cara, que coisa e tal. Então, Pedro que estava tão convicto que amava Jesus, de repente, ele faz um negócio desse, e Jesus continua amando a Pedro. Tanto é, irmãos, aqui Mateus, quando o nosso emocional se desequilibra, em Mateus 17, verso 4, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Irmãos, o emocional desequilibrado, porque de repente Jesus leva eles para mostrar um pouquinho da sua glória, e eles já querem ficar o tempo todo ali desfrutando daquela glória. Ele não entendeu que Jesus estava dizendo, olha, depois de tudo nós vamos ter esse tipo de coisa gostosa. Eu só vou levar vocês para um tira-gosto. Aí vem Moisés, Elias, né? Conversa ali com Jesus, cria aquele clima tão gostoso. Pedro fala assim, ai que delícia, Senhor, não vão sair mais daqui? Mas e o mundo para salvar? Eles que se lasquem. Está tão gostoso, vamos fazer uma cabana aqui, quer que eu construa? Pedro, não decepciona, eu vim aqui para outra coisa, eu vim aqui para levar todo mundo junto, não é só nós aqui não. Aleluia. Ponto 4. Quando a nossa fé vacila, Jesus continua nos amando. Mateus 14, 29 diz, disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Lembra dessa passagem, né? Pedro andou pela fé, mas duvidou, começou a afundar pela fé. Jesus não puniu a sua dúvida, o pega pela mão e fala, eu te amo tanto que você duvidou, mas eu vou tirar você daí. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero que você sinta nessa manhã, mesmo que o diabo tenha algumas coisas contra você, dizendo que você é um bule de pouca fé. Você é de pouca fé. Mesmo que você se sinta decepcionado, se sinta, eu não sou cristão coisa nenhuma, certas atitudes minhas, eu não sou digno nem de ser chamado crente. Meu querido, Jesus continua te amando. Jesus não está procurando pessoas especiais, Ele está transformando pessoas normais em pessoas especiais. Aleluia. Aleluia. Eu quero ir para o último ponto, para a gente encerrar. Escolha buscar o Senhor.
Quer restaurar o seu emocional, irmão? Escolha buscar o Senhor. Escolha buscar o Senhor. Olha que interessante. Você, no ponto 1, escolhe ter um coração bom. No ponto 2, você escolhe perdoar como Deus perdoa. No ponto 3, você escolhe amar como Jesus ama. E agora, nesse encerramento, você escolhe buscar o Senhor. Queria que você ficasse de pé. Irmãos, essa escolha de buscar ao Senhor é muito séria. Essa escolha de buscar ao Senhor determina algumas coisas na nossa vida. Eu quero ler com você Mateus 6,33, onde Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero que você pense nisso aqui. Primeira coisa que nós devemos buscar: o reino de Deus e a sua justiça. Eu te convido a pensar um pouquinho, o que é o reino de Deus que nós devemos buscar? Pensa um pouquinho, o que é esse conselho maravilhoso? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é uma opção que a gente faz. Porque as coisas do natural diz que nós temos que buscar primeiro o nosso interesse. E depois que tiver bom para nós, se tiver bom para o próximo, sorte dele. E para Deus, Deus que se vire, Ele é o Todo-Poderoso. Mas aí vem um conselho da palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Deus sabe que quando você está buscando aquilo que é dele, aquilo que é seu já está preparado para Ele entregar para você. Aquilo que vai ser nosso, irmãos, um dia está nas mãos de Deus já preparado. E muitas vezes pode não vir para a nossa mão se nós ficarmos só cuidando do nosso interesse e não do interesse do reino de Deus. Tem muita gente que ainda não recebeu a bênção de Deus, porque ele acha que primeiro ele tem que se realizar. Irmãos, se você não curar o seu coração, se você não restaurar o teu emocional, se você não vencer aquilo que o diabo põe na tua cabeça, não se envolva com Deus enquanto você não tiver uma vida estável. Irmãos, escolha buscar o Senhor. Senão você nunca vai receber o que você quer. É uma escolha. Escolha. Deus respeita o nosso tempo, o nosso momento e o nosso jeito. Mas hoje eu estou dizendo para você, escolha hoje. Sai daqui hoje decidido a andar com Deus mais de perto. Saia daqui hoje decidido, irmãos, a fazer as coisas que agradam ao Senhor com mais intensidade. O Salmo 56, verso 8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Busca o Senhor, porque aquilo que te acontece, Deus tem ciência. Aquilo que te acontece, Deus já está providenciando. E de repente é quando a gente escolhe buscar o Senhor, que nós vamos até aonde está o lugar da entrega da bênção de Deus para você. Baixe sua cabeça, fala com Deus agora. O que você pode fazer para buscar mais a Deus? Para você receber aquilo que Deus tem preparado para você? O que você pode chegar mais na proximidade, da intimidade? Não deixa alguma coisa que angustia o coração, que magoa. Não deixa isso como uma desculpa. Eu não posso porque eu estou muito ferido. Eu não posso porque eu estou muito magoado. Eu não posso porque eu estou decepcionado com o próprio Deus. Irmãos, hoje Deus quer te curar. Hoje a tua fé tem que levar você a ter uma restauração da tua emoção ferida. Em nome de Jesus eu declaro que você vai sair daqui com o seu emocional entregue nas mãos de Deus, curado, sarado.
tomando posse de uma grande alegria. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe, irmãos, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Eu quero que você medite nessa frase. Não há nada que a presença de Jesus, que está nesse lugar, não possa curar. Eu quero que você comece a remover algumas desculpas para levar para sua casa aquela mágoazinha que você detectou que tem ainda. Enquanto nós estamos pregando, o Espírito Santo pode ter ido no coração de cada um e pode ter falado: olha, você está vendo essa questão? Isso aí tem que resolver. Irmão, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você que está aqui no culto presencial, você que vai ouvir essa palavra na transmissão, Deus está dizendo para você: eu quero te curar, eu quero restaurar o teu emocional, eu quero ver você uma pessoa, um homem, uma mulher estável, um homem e uma mulher que representam a presença de Deus neste mundo agindo. Atos 3,19, o último versículo que eu vou ler para você, diz: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, o Senhor Jesus. Irmãos, que você esteja nesse momento desse culto, tomando essas 4 decisões que eu preguei nessa mensagem. Decida, irmãos, abrir o seu coração. Que a sua oração agora seja: Senhor, eu estou abrindo o meu coração. Senhor, eu quero sentir mais da tua presença. Decida perdoar. Se tem alguma coisa que está aí como uma ferida, que cada vez que alguém cutuca a sangra, decida: hoje eu vou sarar, hoje eu vou curar. Decida que você vai começar a expressar o amor de Jesus que você recebeu para outras pessoas que estão próximas de você. E decida que você vai buscar mais intensamente ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. A minha esperança, o meu desejo é que você seja fortalecido cada vez mais na sua fé, para ter cada vez mais o seu emocional restaurado.